A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. O tema de hoje é muito polêmico, é emblemático. A gente vai falar sobre os rumos da justiça brasileira. Tagliaferro, aquele, digamos assim, adversário público de Alexandre de Moraes, seria mais um alvo do STF? Existe hoje imparcialidade ou existe perseguição? O STF se transformou num tribunal político? Para falar sobre esse e outros assuntos comigo, dois gigantes especialistas com posições antagônicas. Conosco, professor Márcio Manuel, é geógrafo, é comentarista político, também é da Reserva Militar. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Rafael Vasconcelos, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, também com o nosso convidado que você vai apresentar. Eu não vou antecipar você, mas meu abraço sincero, fraterno, cordial e respeitoso a você, ao meu colega debatedor e ao telespectador da TV Brasil Central de Goiânia, que é um exemplo de democracia. Muito obrigado. Cláudio Dias conosco, esse grande advogado, seja bem-vindo mais uma vez. Doutor Cláudio. Muito obrigado, quero cumprimentar a você, telespectador, ao Rafael, ao professor Márcio Manuel, que está aqui para promover esse debate riquíssimo e dizer para você, nós precisamos entender o que está acontecendo no STF e em Brasília. Você está próximo das eleições e a sua escolha pode mudar os rumos da nossa nação. O Superior Tribunal Federal, o STF, decidiu tornar pública, após denúncia contra Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, que está no alvo aí do STF. Vamos conhecer um pouco mais a respeito desse tema. Na semana passada, mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal chamou a atenção no caso do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro. Por unanimidade, a primeira turma do STF decidiu torná-lo réu depois da denúncia pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo e obstrução de investigação penal. Diante da contestação e estranheza de vários especialistas, a Justiça ignorou totalmente o conteúdo de Tagliaferro, que revelariam supostas ilegalidades que teriam sido cometidas quando Moraes ocupou o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 2022. Porém, o ministro sempre negou qualquer irregularidade. Em 2023, o assessor foi demitido pelo ministro após ser acusado de violência doméstica. Além de Alexandre de Moraes, relator do caso, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia voltaram para tornar o acusado réu. Diante de várias ações questionadas da Suprema Corte, Tagliaferro é mais um alvo do STF? Vamos lá, deixa eu entender. Estou aqui com dois especialistas, duas pessoas muito vividas. Eu, como jornalista, naturalmente acompanho as notícias, mas especialmente o doutor Cláudio Dias, ele tem a experiência jurídica. Eu, como jornalista, eu não me lembro de ter visto, em momento algum, alguém que denuncia e aí o seu algoz, digamos assim, vai julgá-lo. Geralmente no país, em qualquer país sério, em qualquer país democrático, a pessoa que faz a denúncia, ela é preservada, ela tem o direito de fazer a denúncia e de repente ela vira alvo. Que bagunça é essa? Que história é essa? Onde a gente vai chegar no Brasil, doutor Cláudio Dias? Veja, o que está acontecendo no STF tem sido objeto de muito debate no meio acadêmico, entre os operadores do direito, porque nós temos uma figura importante dentro do processo penal que é o impedimento. Toda vez que se volta contra um magistrado, uma denúncia ou um fato que pode ser considerado típico, que é o que nós chamamos de crime, nós temos a situação seguinte: o magistrado não pode participar desse julgamento. Ele tem um impedimento. Por quê? Porque ele é a vítima. Ele está sofrendo alguma lesão, ele, por alguma situação, está sendo acusado. Então, o que deve acontecer é, se eventualmente esse processo chegar até ele, ele dá um despacho dizendo que está impedido e remete
para outro magistrado, contrariamente ao que fez Alexandre de Moraes. Quando as denúncias voltaram contra ele, ele entendeu que poderia muito bem continuar o inquérito do fim do mundo, que é o inquérito das fake news, que não tem fim, entendeu? Colocando Tagliaferro dentro desse inquérito e, mais uma vez, pedindo que fosse feito um oferecimento de denúncia, que agora, né, torna réu Tagliaferro, e ele participe do julgamento. Vejam vocês, isso causa arrepio no mundo jurídico, e se tivesse um pouco mais de cautela, o ministro teria saído deste caso e permitido que os seus pares ali do STF, os demais ministros, um deles assumisse a relatoria e os demais promovessem o julgamento. Isso é o que está acontecendo, isso é grave, isso muda o curso do processo penal brasileiro, isso gera nulidade e certamente amanhã nós poderemos ter surpresas com esse caso. Professor Márcio Manuel, o senhor concorda com essa postura aí do Alexandre de Moraes, do STF? Não, eu acho que quando você está envolvido no processo, independentemente do grau de envolvimento, eu acho que você tem que afastar-se dele. Eu não posso discordar da análise de um jurista conceituado como é o Dr. Cláudio Dias e tantos outros que dizem a mesma coisa e são juristas, estudaram para isso. E ele até citou aí que no meio jurídico isso aí é pauta para debate, porque, nós aprendemos na faculdade, eles dizendo, né? Aprendemos na faculdade que é assim assado e não é isso que está acontecendo. Mas a pauta não é exclusivamente essa pergunta que você fez. A pauta não é exatamente essa. A questão se está havendo perseguição. Não há perseguição. A questão é, quem é Eduardo Tagliaferro? Eduardo Tagliaferro é um ex-assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e eu tive a preocupação de elencar algumas situações aqui que ele é acusado. Obstrução de justiça, violência doméstica, que o próprio Alex Attanasio citou na manchete, na reportagem, abolição do Estado Democrático de Direito, alvo de inquérito sigiloso em São Paulo, que apura suposta atuação em fraude milionária envolvendo heranças. Então, tudo isso está no rol de acusações do Eduardo Tagliaferro, que compõe o currículo dele, que é ídolo para a galera da extrema-direita. Não estou dizendo para a direita moderada, mas o pessoal da ultradireita e extrema-direita, que está sempre se apegando a um ídolo, na tentativa de fazer algo no país, tornar o país como eles querem, porque não aceitam o resultado das urnas. Até hoje ainda estão mexendo, né, faltando 11 meses para o próximo pleito, e até hoje não concordam. Evidentemente que os malefícios, essa capivara, esses detalhes que eu elenquei do Eduardo Tagliaferro, não justifica qualquer coisa que Alexandre de Moraes também tenha feito. Uma coisa não invalida a outra, não neutraliza a outra, não inviabiliza a outra. Se ele tem algo para falar do Alexandre de Moraes, aí vem o principal. E tem como provar? Porque qualquer um pode acusar qualquer um de qualquer coisa, não tem como provar. Agora, se ele diz que o Alexandre de Moraes fez tudo o que ele disse que fez, e ele tem como provar, eu acho que ele tem que ser ouvido. Ele tem que ser ouvido, não podemos desprezar um cidadão que conhece tanto do Tribunal Superior Eleitoral, que é o caso do Eduardo Tagliaferro, se é que ele conhece mesmo e sabe, se o ministro Alexandre de Moraes, ele pegava provas posteriores, o que caracterizava uma perseguição dos bolsonaristas, porque é isso que é a fala dele, então tem que ser apurado. Vamos lá então, eu acho que o ponto central aqui é que o STF ele aceitou denúncia de tornar Tagliaferro réu por vazamentos de informações. Aonde está essa competência do STF na Constituição esse é o Federal? detalhe, o ponto é esse. O ponto é esse, por vazamento. Agora imagina, né? Eu sou jornalista, o professor Márcio Manuel também tem um ótimo programa de televisão, o senhor é operador do direito. Imagina se todas as fontes nossas, né? Eu sou jornalista, o senhor é advogado, o senhor tem fontes também, por suposto vazamento ou por vazamento, né? Você ser responsabilizado e investigado por isso. Ou seja, você está culpando o sofá de algo gravíssimo que está acontecendo na sala da sua casa. Ou não. E o senhor falava também
da incompetência do STF para esse tipo de caso? O Brasil está passando por uma crise jurídica. Eu tenho dito isso. Em que ponto? Em que nós estamos abandonando o direito codificado e criando um direito advindo de tribunais, em especial do STF. Isso é perigoso. O Brasil não trabalha com essa teoria. Né? Nós somos da pirâmide de Hans-Kelsen, da teoria de Hans-Kelsen, de um direito codificado, entendeu? Nós não somos um direito como é na Argentina, entendeu? Na Argentina é a partir dos cases que se discute o direito, entendeu? E as provas de um processo, inclusive, podem ser discutidas até na Suprema Corte. O Brasil é diferente. O que está acontecendo nesse caso do Tagliaferri? Ele tem provas, e provas robustas, de que ele estava agindo com ordens do ministro, entendeu? E essas ordens geram nulidade nos processos. Porque eu não posso prender você, Márcio Manuel, e depois dizer assim, agora vão aparecer as provas. Que país é esse? Que direito é esse? O Estado Democrático de Direito, ele existe, entendeu? Para que nós tenhamos regras claras de como o Estado vai fazer o que a gente chama de ius persecutionis. Como é que ele vai perseguir aquele que comete um ato ilícito? Agora não. O que o Tagliaferri está dizendo é que havia uma perseguição direcionada e prisões decretadas, ordens de busca e apreensão e tantas outras que aconteciam direcionadas e sem a existência das provas para que o juiz pudesse assim decidir. Então eu vejo que está sendo, em algumas circunstâncias, no caso da violência doméstica, não diria, entendeu? Tem que responder. Ele foi vítima lá, ele teve um problema, ou ele foi o autor, ele tem que responder. Agora, dizer para mim que essa competência é do STF, eu assim fico com os meus estudos e com as minhas ressalvas. Essa competência é originária da justiça comum, entendeu? Isso é caso para o Ministério Público Estadual. Dá vontade de rasgar um diploma, entendeu? De advogado? Não dá vontade de rasgar, não, porque o direito é assim mesmo. Entendeu? Nós temos que combater as injustiças e as ilegalidades, vindo aqui, mostrando para a sociedade, apresentando o que diz o direito, o regramento jurídico e mostrando, temos que mostrar, olha, essa conduta nesse julgamento, ele gera nulidade. Esse impedimento do Alexandre de Moraes para julgar Tagliaferri é nulidade absoluta, gera nulidade do processo inteirinho. Então, se amanhã tivermos outra composição e, eventualmente, um dos recursos, eu não sou doutor na área de direito penal, mas a gente pode dizer que amanhã uma revisão criminal com um fato que aparecer, anula o processo, anula tudo. Como fica o STF, a Procuradoria-Geral da República e a máquina administrativa que teve que ser girada para promover um julgamento desse? Então, imagino que nós estamos, para Tagliaferri, diante de uma situação de nulidade absoluta, entendeu? E poderia muito a Procuradoria-Geral da República se manifestar descendo esse processo para a primeira instância, para que ele fosse processado e julgado em primeira instância e promovesse os seus recursos, não na Suprema Corte do Brasil. Se eu não me engano, o Eduardo Tagliaferri ainda está na Itália. Ele estava na Itália, inclusive. Então, o que tem que ser feito? Ele tem que ser chamado, ele tem que se ouvir, tem que apresentar provas periciais, documentais, testemunhais, que é o mais, provas materiais, né? Tem que apresentar. Se ele apresentar e essas provas forem convincentes, tudo bem. Agora eu queria pegar uma frase que o senhor falou, doutor Cláudio Dias, no início da sua fala, quando você falou que no Brasil a justiça, você falou assim, no Brasil a justiça está muito, não me lembro a frase que o senhor falou. Está contaminada. Eu espero que essa fala do senhor, vindo de um jurista que eu respeito tanto... A justiça está em crise. E que Goiânia respeita tanto, que Goiás respeita tanto, eu espero que seja uma análise técnica e não de espectro político ideológico. Por quê? Porque será que se Bolsonaro tivesse vencido as eleições, nós ouviríamos isso de um jurista? Será que se o Bolsonaro estivesse no poder... Esquece o Bolsonaro. A esquerda é desse jeito. Vocês não podem ficar um debate sem falar de Bolsonaro. Questão de ordem, esquece Bolsonaro. Senhor presidente, eu estou no momento de fala. Está aí sendo denunciado. Questão de ordem, eu estou no meu momento de fala, senhor presidente. Eu estou no meu momento de fala, eu fui interrompido.
A questão o debate aqui não é Nutella, não. Debate raiz. Positivo. Então, se for para fazer discurso, não é aqui num programa de debate. Pois é, mas então deixa eu falar primeiro. O que nós temos que entender, não se trata de lembrar do Bolsonaro. O Bolsonaro é um preso. O Bolsonaro é um preso, vai ser preso, vai cumprir a pena dele, não se trata disso. O senhor gosta de lembrar dele. Toda vez que o senhor vai falar, o senhor traz o Bolsonaro no meio eleições. Se ele fosse o presidente da República... Se não se aplica. O presidente é Luiz Inácio Lula da Silva, um dos piores presidentes da República que nós temos na história. Pior legislatura. Eu estou no momento de fala, doutor. Tá, conclua. Então, se ele fosse o presidente da República, será que nós estaríamos aqui ouvindo um jurista dizer que o nosso direito ele não usou essas palavras? Mas durante o que governo, eu não me lembro, desculpa, é durante o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro dizia isso. Na vigência o senhor concorda com tudo que está acontecendo? O senhor concorda com a... questionar o jurídico assim. Mas questionar é crime hoje. Você pode questionar hoje no Brasil... Você pode questionar a Bíblia, que não é crime. Pode questionar. Você pode questionar... Não pode acusar sem provas. Você pode questionar o político. Sim. Questionamento é inerente à democracia, ao jornalismo, ao direito. Agora estão querendo criminalizar o questionamento. Mas eu não sei se o doutor Cláudio ele questionou, ele acusou o judiciário. Não, eu não acusei o judiciário. Ele deu uma opinião, falou que tem crise. O direito no Brasil está assim. Dizer que está em crise, ele vai ficar em maus lençóis, porque ele está dizendo que o direito está em crise. Ô, doutor Márcio, ele falou crise, deixa eu te falar uma coisa. Mas não tá em crise. O que nós estudamos na academia não é o que nós vemos ser aplicado em algumas instâncias do Poder Judiciário. Isso causa SPEC. Não é só no direito penal, não. É no direito do trabalho, é no direito constitucional, é no direito civil, muitas vezes. Isso causa SPEC aos juristas. Você vai para a academia, você leciona, você ensina. Você tem um direito codificado, legal. O Brasil é o país de códigos. Como é que eu vou julgar contra a lei, contra a lei? A lei está dizendo que é nulidade absoluta. Não, mas eu sou o ministro da Suprema Corte, entendo nesse caso que quero e vou julgar. Você está passando, não tem ninguém acima da lei. Esse é um entendimento que todos nós, sociedade, juristas, poder judiciário, legislativo, executivo, imprensa, tem que ter essa consciência. Da lei, porque é o seguinte, quando eu passo por cima da lei, eu estou criando um Estado anárquico. E o Estado anárquico, ele é perigoso, perigosíssimo, porque é o meu entendimento, é o que eu quero, é como eu penso. Então o que eu estou dizendo, talvez me fiz ser mal interpretado, é que nós estamos vivendo e passando por esse momento, entendeu? Que é perigoso. É uma espécie de ditadura. Ditadura do judiciário? Eu não diria ditadura, essa palavra é muito pesada, mas é o que Flávio Dino está combatendo todos os dias. Isso é o ativismo judicial, que ele diz, agora quando não tem resposta, diz que é ativismo judicial. O ativismo judicial é ocupar um lugar em que o Poder Judiciário não deveria estar fazendo análise e interpretando leis que são claras e diretas. O Fux tem dito isso. Entendeu? E aí? Aí é combatido, é de direita, é isso. Não, eu estou aqui defendendo nesse momento o direito. E o direito é claro, deve ser respeitado. E quem enfrenta isso é a academia. A academia escreve, a academia debate, a academia demonstra. É na academia que a gente combate as ilegalidades e exige Rafael, justiça. você citou o fiel da balança. Você citou o nome Luiz Fux. Como que a OAB, nível Goiás, Brasil, das unidades federativas, como que o senhor que está aqui representando o direito, querendo ou não, a gente olha para o senhor, vê uma OAB, vê o direito, vê o judiciário, no senhor. O senhor está representando aqui. Tem um jornalista, tem um professor, um ambientalista e tem alguém do direito. Como que vocês viram as falas de Luiz Fux? Porque o Luiz Fux foi aplaudido. E como você aplaude alguém que inocentou 400 e tantas pessoas porque eram peixinhos pequenos e inocentaram quem estava realmente à frente de uma suposta tentativa de golpe que foi o Bolsonaro? Então, como que o Luiz Fux... Ele foi contraditório. Nossa Senhora, demais da conta. Então, como que questionam outros quatro como é que chama? Da primeira, não é a primeira turma, não, como é que chama lá? Do judiciário? É a primeira turma? A primeira turma. Ele disse que a consciência dele pesou.
Foi a justificativa. Então ele confessou, então ele voltou atrás. A justificativa que ele deu que tinha que parar. Mas o judiciário aplaudiu o Luiz Fux, sendo que ele foi totalmente contraditório. Não, contraditório ele foi mesmo. Olha, E questionaram os outros quatro. Nunca teve, olha, nem no golpe Mas de nunca 64. é tarde, não. Nem no golpe de 64, telespectador, teve mais provas robustas, milhões de áudios, tô falando milhões, milhares de vídeos. Milhões de áudios, todos esses foram colocados nos autos dos processos. Dá para colocar? Milhões de áudios. Processo. Nem no golpe de 64 teve tanta prova. Esse é o problema que a gente está enfrentando nesse processo. Falar é crime. Escrever alguma coisa em um papel é crime. Não, falar não é crime. Acusar sem prova é. Deixa eu te falar. Escrever com batom é crime. Escrever com batom é crime. Foi crime, telespectador. De ato atentatório ao Estado Democrático de Direito. Agora, eles irem lá botar fogo nos ministérios, não é nada, é só vandalismo. 2 pesos e 2 medidas. 3 ministros de esquerda sentados julgando. Você quer o quê? Que o Bolsonaro seja absolvido? Nunca! Eles buscaram pelo em ovo. O que tem dentro daquele processo, na sua grande maioria, são áudios, falas, conversa de grupos, para condenar dentro do processo penal com áudio. Onde nós vamos chegar? Eu não estou falando de direita e esquerda, não. Estou falando de um processo que entra para a história e que amanhã será anulado, doutor Márcio. Pode esperar. Pode esperar. Esse processo aí, chamar de trama golpista, que tem trama golpista coisa nenhuma. Os caras sentaram e discutiram o artigo 172 da Constituição Federal, é trama golpista? Discutir estado de sítio é trama golpista? Se está na Constituição Federal? Ninguém pode falar sobre estado de sítio no Brasil mais, então isso vai ser ato atentatório? A Dilma chegou a falar. O que acontece? O instrumento não é esse. A Dilma chegou a discutir isso. O objeto se não é um esse. instrumento ou não, doutor Márcio, o que tem que ser respeitado é que conversa não se pode ter conversa por crime. Outra coisa, ainda que tivesse atos preparatórios, isso as grandes cabeças pensantes, os grandes juristas do direito penal, ato preparatório não configura crime. Se eu pegar uma arma, colocar na cintura e disser, vou matar Márcio Messias e nada fizer, qual crime cometi? Nenhum. Agora estão pegando essas situações e colocando como crime. É disso que eu estou falando. O Brasil vai pagar caro, a esquerda vai pagar caro, a direita vai pagar caro por essas situações criadas, desnecessárias. Doutor Cláudio. Desnecessárias. E digo mais uma vez, esse processo aí vai vir à tona. Está lá o doutor Francisquini fazendo as sustentações no STF. O que ele fala? O que ele falou semana passada? O senhor assistiu? Ele não teve nos autos do processo a prova que incriminava o acusado, porque a Polícia Federal não liberou. Não tinha, e a denúncia é promovida. Como que você defende alguém sem a prova? Doutor Cláudio. É isso que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer, telespectador, em respeito a você, é que aqui, eu e você temos que tomar cuidado, porque poderemos ser perseguidos, entendeu? E nós temos os amigos do rei. Os amigos do rei certamente não serão perseguidos. Doutor Cláudio, é salutar, é saudável, é democrático, é republicano. Nós pegarmos um exemplo desse que o senhor deu, de um crime de pessoa física, de um para outro, de pegar uma arma e falar que matar, mas não matou. De carregar de munição, mas não puxou o gatilho, que matou. É correto fazer um exemplo desse para uma tentativa de golpe de Estado, a partir do momento que durante anos o presidente sempre atacou o sistema eleitoral e as pessoas iam alimentando aquilo. E quando perdeu as eleições de fato, que viram que quem ganhou as eleições de fato subiu a rampa, tomou posse, já tinha 8 dias de mandato, eles explodiram na porta dos quartéis pedindo intervenção do Exército. Tudo alimentado. O senhor acha justo dar um exemplo de uma pessoa física contra uma pessoa física, de vou comprar uma arma que vou matar, mas não matei, então não pode ser crime? Como que aconteceu no 8 de janeiro? Doutor, o senhor já leu esse processo? Com gente na porta do quartel. O senhor já leu esse processo? Pedindo. O senhor já pediu acesso a ele? Intervenção militar. O senhor já pediu acesso a esse processo? Eu já li, parte dele. Leu? Quais são as provas que tem lá contra Bolsonaro?
A partir do momento. Não, eu quero saber quais são as Ué, provas. eu tô falando, ué. Porque é o Vou falar. seguinte, eu acho que tem um áudio de um grupo falando. Gente, peraí. Não, não é acho. Quem foi que questionou as urnas eletrônicas no primeiro momento no Brasil? O senhor lembra? O senhor lembra quem foi? O mito. Mito? Ué. Foi o mito? O senhor está esquecendo da história brasileira. Quando ele foi Quem questionou? candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, ele já questionava uma vez. Eu estou falando de eleições presidenciais. 7 Quem deputados questionou as federal, urnas ele eletrônicas pela questionava. primeira vez? As eleições que aconteceram. O Flávio Dino questionou que também. aconteceram lá. Agora vem. Flávio Dino questionou ou atacou? Atacou. Não, questionou ou atacou? Questionou. Atacou as urnas eletrônicas, dizendo que as urnas eletrônicas não eram seguras. Ele questionou. Aí, ó, você pode pegar aí nas reportagens que estão publicadas. Ele questionou. Atacou. Depois nós tivemos, mais ou menos naquela mesma geração, naquele mesmo tempo, nós tivemos a eleição de Aécio Neves contra Dilma Rousseff. O próprio Aécio Neves se levantou e disse que não confiava no resultado das eleições. Quantas vezes, quantos políticos falaram... Não confiar não é crime. Só um minutinho. Não confiar não é crime. O que se queria era o voto impresso. Por que nós não temos voto impresso até hoje? Tem na Venezuela, não adiantou nada. O senhor pode deixar eu concluir? Brasil. Venezuela não é país, Venezuela é ditadura. Ué. Então, o que acontece no Brasil É ditadura. isso. É um país da ditadura, um país que está lá, milhões de pessoas comendo lixo. E eu não quero meu Brasil desse jeito. Lá teve então, preço, assim, o que acontece é que tudo que se questiona vira motivo de ser crime. Eles não aceitam que se questione nada. O sistema eleitoral brasileiro é muito bom, mas tem muito a melhorar. Isso foi dito pela presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, à época. O Brasil tem que melhorar. Nós temos que melhorar, mas toda vez que se questiona o sistema eleitoral, entendeu? E aí vem alguém e aplica uma multa de 22 milhões, algo que nunca se viu a um partido político, bloqueia-se todas as contas do partido político. Isso não é perseguição não, gente. Isso é justiça. Fica você com essa análise. Agora, o que eu imagino é que nós temos que rever, porque quando é com o seu opositor, solta-se foguete e faz-se festa. Quero ver a hora que bater na porta. Vamos lá então, que Flávio Dino no Twitter, ele disse coisas muito semelhantes às críticas de Jair Bolsonaro ao sistema eletrônico. Por que ele não está sentado no banco dos réus? Eu estou colocando críticas nas duas esferas, porque hoje convencionou-se chamar crítica de ataque. Tudo é ataque, você não pode mais criticar, dar opinião. Olha, pasmem os senhores. Azar, por gentileza, coloca aí o print. Olha o que ele disse no Twitter, 12/8/2009 ainda. Acho importante haver auditoria, que o voto impresso viabiliza em somente 2% das urnas. Continua aqui, mais um tweet, de 8/11/2013, foram em tempos diferentes. Hoje em Recife, via comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Ele disse algo mais grave do que o Bolsonaro. Vi a comprovação científica de que as urnas são extremamente inseguras. Tem mais post aqui. Sim, ele responde outra pessoa aqui. É uma pessoa-chave que controla as urnas eletrônicas. Se quiser alterar o resultado, é possível? Ele diz sim. Ele disse sim que é possível alterar o resultado das eleições. E aí, em 8/11/2013, no seminário sobre eleições digitais, fala agora o professor Diego Aranha, que conseguiu provar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Ou seja, vamos ser honestos aqui, eu coloquei o print aqui. O que o Flávio Dino disse foi exatamente o que o Bolsonaro falou tempos depois. Exatamente isso. Por que um é responsabilizado e o outro não? Não é uma situação gravíssima que a gente está vivendo no Brasil? 2009? Ele falou em tempos diferentes, 2009, 2013. Ele falou que tinha comprovação científica e não provou de que as urnas eletrônicas são violáveis. Era um governo de esquerda nesse período. Ele não provou. Ele não provou nada. Se fôssemos usar a régua que foi usada hoje, a régua é diferente. A medida que foi usada hoje, ele teria que estar sentado no banco dos réus, respondendo por ato atentatório, entendeu? Contra o Estado Democrático de Direito. Sim. E eu falo, esse viés que tem sido trazido pela esquerda, ele é perigoso.
por demais. É a cultura do medo, quer gerar medo nas pessoas. Vou te falar, Rafael, as pessoas têm medo de debater, as pessoas têm medo de falar, porque elas têm medo da Polícia Federal amanhecer na porta da casa delas. Não, elas é têm medo de trazer a verdade, sabe por quê? Porque as fake news, entendeu? Destroem uma verdade e tornam uma verdade mentira. Então, o que eu quero trazer para o debate aqui é exatamente isso. O Estado, ele não pode perseguir uns em detrimento de outros. O Estado, ele tem que ser linear. O direito de perseguir da máquina estatal, que é feita pelo Ministério Público, junto com a Polícia Judiciária, né? Mas quem é o autor da ação penal, na grande maioria das vezes, é o Ministério Público, ele tem que ser linear, igual para todos. A ação tem que ser da mesma forma que é para um, tem que ser para outros, mas nós não estamos vendo isso. E Bolsonaro realmente fez um governo excelente, Bolsonaro trouxe novidades para o Brasil, Bolsonaro aproximou o Brasil da tecnologia, Bolsonaro fez um grupo de ministros invejáveis. O senhor agora que está apaixonado pelo Bolsonaro também. O senhor falou que o debate não era sobre o Bolsonaro e está citando o Bolsonaro. Bem, mas é porque eles instigam dizendo do governo. Então vamos deixar o Bolsonaro de lado, vamos falar só do processo. Fazer uma denúncia do nível que foi feita, entendeu? Para tirar um candidato das eleições, eu imagino que isso aí vão existir desdobramentos. Mas o que eu quero voltar aqui é o seguinte: Tagliaferro jamais poderia estar sendo julgado por Alexandre de Moraes. O Azaf, coloca o print novamente, a gente vai ter 1 minuto, infelizmente, a gente já está estourado já. O que o Flávio Dino escreveu foi gravíssimo. Ou a gente considera que tudo é opinião, e eu sou daqueles de achar que na esfera política você pode ter narrativa, pode ter opinião, acho até normal ele falar isso, mas se o senhor considera as declarações do Bolsonaro gravíssimas, e essas do Flávio Dino, o que o senhor acha? Também são graves. São gravíssimas. Na época ele tinha que ter provado, porque questionar e criticar, isso pode. Dar opinião, você não pode acusar. Não, isso é uma acusação. Uma coisa ele falou que tem prova científica de que as urnas podem ser fraudadas. Eu acho que o Rafael Vasconcelos fez isso. É uma coisa que eu vou falar. Rafael Vasconcelos, você fez isso sem prova. Esse é o questionamento. E medo, doutor Cláudio Dias, medo é o que a esquerda tem. Você não vai sofrer com o problema de demita um esquerdista. Mande o esquerdista embora. Está se diz na pele. Demita. E tem muita gente que se diz cristão, porque o senhor está mudando de assunto. Quase 90% do Brasil é cristão. O senhor está mudando de assunto. Não estou entendendo. Publica nas redes sociais. Demita. Não, mas o assunto é isso. Vamos focar no assunto. Isso é estabilidade. Olha o que ele disse. Hoje, em Recife, via comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraude. Se o Bolsonaro tivesse falado isso, ele já estava na cadeia há muito tempo. Esse debate ele tem que ser retornado para o TSE, é assim que eu imagino. Temos que voltar a fazer os testes com as urnas com impressão do voto, entendeu? Não tem nada de inviável. Na verdade é uma comprovação, certo? Né? Você tem o seu comprovante de votação. Aí leva para casa em quem votou? Não. Você tem o seu comprovante de votação. Deixa eu explicar, direito então. seu. Tem muita gente... É um direito seu. A hora que você votar, vai sair um número na Zarésima e vai ser um comprovante para você. Eu não sou... Zarésima. Eu não sou o comprovante que fica registrado na urna eletrônica todos os votos que foram realizados naquela urna. Naquele está pregado na entrada da sessão eleitoral? Não, aquilo é relação de votantes. Zarésima é o documento que é emitido após terminar a votação. O mesário titular da sessão, ele conecta a urna eletrônica, tira um extrato dela e ali vai ter a relação de todos os votos que foram registrados. Não, esse nome é não. Com A, eu não sabia Zarésima. Entendeu? Tá, é o relatório dos votantes. Vamos lá, então. Infelizmente, a gente tem que encerrar o programa, que está muito bom, por sinal, mas essa questão do voto impresso é sempre mal colocado na minha visão. O que seria esse voto? Que, na verdade, é um voto auditável. Você votaria eletronicamente da mesma forma, só que sairia o seu voto ali e ficaria numa urna para uma posterior conferência, caso houvesse questionamento. É um backup, é uma redundância, é um fator a mais que vai comprovar
ali, né, pelos fiscais, a votação do candidato A, B, C ou D. É só isso. É só isso. Não é que a gente vai voltar ao tempo, não. A apuração pode ser rápida do mesmo jeito. Se alguém questionar, vai contar 1 a 1 ali, não tem foi o que problema aconteceu nenhum. na Venezuela. É isso, gente. Chegou lá na Venezuela, foi fazer recontagem. É só isso, O que simples. descobriram? Maduro não ganha as eleições. Perdeu. Exatamente. Perdeu para Edmundo Gonzalez Urrutia. Ok? E lá tem voto impresso. Não adianta nada. Se for para não aceitar, não aceita. Não adianta por conta Aí- da ditadura. aí eu pergunto o ao ditador telespectador, Maduro não aceitou. É Quando que diferente. você viu na história desse país, na redemocratização, esse engodo, esse oba-oba questionando urna? Nunca. Lula perdeu em 89, foi para casa. Perdeu em 94, foi para casa. Perdeu em 98, foi para casa. O Haddad perdeu em 18, foi para casa. Agora o cidadão perde em 22, tá esse oba-oba. Professor Márcio pelo amor de Manuel, Deus. geógrafo, comentarista político, muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço, é uma honra. Muito obrigado. Cláudio Dias, advogado, mestre em Direito, muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Obrigado ao professor Márcio. E também a você, telespectador, que nos dá a oportunidade de te mostrar a verdade assim como ela é. E você em casa que é suficientemente inteligente que tire as suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima.